chamar direto o repórter Vinícius Rangel. Ele está ao vivo lá, acompanhando os trabalhos hoje. Vinícius, boa tarde. Como é que está a situação agora? Elair, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. O incêndio está controlado, mas há muita fumaça aqui ainda. Mostra lá, Bira, pra gente, ó. E o que acontece? A cada momento, novos focos vão surgindo, a reignição do fogo, e os bombeiros têm que fazer esse controle para evitar que tudo se alastre novamente. Esse ponto que nós estamos vendo, Lair, muito ferro ali, isso era um depósito, né? Era o estoque do pneu. Então aqui nós estamos numa loja de pneus, rodas e acessórios para veículos, e o cenário é de destruição total. É assim, muito arrasador a gente vê essa situação aqui, ó. Maquinário todo queimado, revirado, as chamas estavam muito altas, nós vimos no VT da Gisele Ferreira, e agora o que restou de fato é essa destruição. Me chama sempre muita atenção, Lair. Mostra ali, Bira, pra gente, por favor, a estrutura do telhado, Lair. Olha ali, essas barras de ferro que são grossas, elas são altamente resistentes, completamente retorcidas. A de lá, de trás, Bira. Olha como ela ficou, Lair. Isso é um prejuízo danado, incontável, porque tem que refazer toda essa estrutura. Isso é trabalho de muito tempo e que demora muito também. A parede ali de trás, olha só, também caída por causa do fogo e as telhas. Então, nesse cenário devastador aqui na Vilarinho. Segundo os bombeiros, Lair, foram utilizados aqui 190 mil litros de água. Isso são 8 carretas. Então, muito trabalho que durou a madrugada toda. O incêndio começou nessa loja de pneus, mas ele veio para cá também, né? Olha aqui, muita sujeira, resto de calota, estrutura da loja de publicidade, enfim, muito material revirado por aqui. Os bombeiros estão neste momento fazendo aquele trabalho de rescaldo e também um outro trabalho importante que é o da perícia. Os bombeiros têm peritos próprios para fazer uma vistoria e entender como o fogo começou. Olha aqui essa parte aqui de estoque, mostra ali, Bira, não sei se a gente consegue mostrar, muita fumaça saindo e as prateleiras todas reviradas. Um outro cenário assustador é nessa loja que fica ao lado, Laí. Por aqui, a situação foi o seguinte, o pessoal teve que cortar, vem cá, Bira, nós estamos passando da corda com autorização da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, tá, Olaí? Não estamos fazendo nada irregular, não. Os bombeiros tiveram que cortar para ter acesso, e olha lá, tem fogo lá, ô Bira, mostra pra gente. São essas chamas que são perigosas, Laí, porque elas começam pequenininhas, elas voltam pequenas, mas de uma hora para outra podem tomar uma outra proporção e retomar esse incêndio muito grande. Essa loja de peças também automotivas, sem condições de reaproveitar absolutamente nada. Tudo destruído. Nesse ponto aqui, o que chama muita atenção, nós vamos voltar para mostrar por que isso aqui está interditado. Olha lá, Bira, para você que está acompanhando o Balanço Geral ao vivo nesta quinta-feira, a situação da parede de cima dessa loja. Então, há um risco de desabamento aqui. A Defesa Civil está fazendo a vistoria, o Corpo de Bombeiros também. A situação não está boa aqui, podendo inclusive ter outras lojas que podem ser interditadas por conta desse incêndio. Quem vai participar ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral é o Tenente Bruno Mendes. Vem cá, Tenente. Trabalho difícil desde a noite de ontem para a gente conseguir fazer esse controle, né? Isso. A equipe do Corpo de Bombeiros está aqui desde a madrugada. Nós agora de manhã conseguimos apoio da Prefeitura com uma reta escavadeira que auxilia o nosso trabalho de tirar material pesado, metal, telha, remover esses pneus que estão queimados, que a gente consegue jogar água e ir eliminando o fogo. Tenente, vamos mostrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Quando a gente fala de um incêndio dessa proporção, ele provavelmente começou nessa estrutura e aí ele se alastra mesmo, já que aqui tinha muito material inflamável. Isso, aqui tem a gente considera uma carga de incêndio, né? Muito pneu, material inflamável, isso proporciona o fogo propagar mais rápido, né? Quais são as dificuldades aqui? A gente viu, vem cá, a gente viu ali, por exemplo, que a parede, ela teve que ser destruída, caiu uma parte também, por conta exatamente da caloria, que é muito alta. Isso, ali também nós tivemos que criar um acesso para ventilar
o ambiente. O bombeiro não estava conseguindo entrar no ambiente para combater o fogo. Então nós tivemos que criar um acesso para a fumaça sair e o bombeiro conseguir entrar e combater o fogo. A gente vê muita fumaça ainda, uma certa caloria, porque é um trabalho de rescaldo, ou seja, o espaço aqui ele ainda requer cuidado. Sim, requer cuidado e o bombeiro só avança onde tem segurança. Pequenos focos que o bombeiro não consegue ainda apagar, a gente vai com o tempo jogando água e vai apagar. Madrugada aqui foi de muita tensão, o senhor estava falando em 8 carretas aproximadamente para conseguir controlar tudo isso. Correto, aproximadamente 190 mil litros de água a gente gastou aqui. Além disso, muitos militares empenhados porque havia o risco dessa propagação para outros imóveis além dos que foram atingidos. Isso, durante a madrugada nós já tivemos 37 militares e agora no período da manhã reduzimos para 10 militares combatendo, fazendo rescaldo. O senhor acha que isso ainda esse acompanhamento vai durar pela tarde ainda, até ter a certeza de que não há nenhum risco de novos focos? Não, a orientação agora é encerrar o trabalho do Corpo de Bombeiros e se tiver alguma ignição, liga para a gente, mas a princípio o incêndio está controlado. Os proprietários, dentro da medida do possível, também puderam acessar para ver o que sobrou, fazer a retirada, e a gente sabe que agora esse trabalho é com eles, não é isso? Isso. Eles tiveram a oportunidade de estar entrando aqui, recolhendo materiais que não foram queimados e recuperando esses materiais. Agora, tenente, uma coisa que sempre chama muita atenção, que a gente precisa falar, é que os bombeiros eles têm equipes próprias também para perícia, né? Então vem uma equipe fazer uma inspeção, tentar entender e ajudar a Polícia Civil, obviamente, depois, no que pode ter causado esse incêndio. Correto, a gente tem uma equipe de investigação de incêndios que nós também temos interesse em saber onde o fogo começou, até para aprimorar nossas técnicas de combate a incêndio. Tá certo. Ô Laíra, eu vou pedir um minutinho aqui pro tenente. Informação aqui, ó, acabou de descer o drone da Defesa Civil. Ó, o equipamento estava no ar para ajudar nessa inspeção que está sendo feita nessas estruturas. O trabalho começou logo cedo e que agora, eles já com essas imagens têm outras informações. O Vitório está aqui com a gente, né, Vitório? Para poder passar. Situação complicada, complexa aqui com essas estruturas. Sim, a Defesa Civil esteve ontem, né, à noite, fazendo a avaliação preliminar. Devido a forte chamas e o calor intenso, então a equipe não conseguiu adentrar. Fizemos a vistoria complementar hoje no período matutino, utilizando o equipamento drone para auxiliar na vistoria do telhado, né? E foi detectado aí o risco iminente de colapso da estrutura remanescente da estrutura do telhado, bem como das paredes. Foi utilizado também o equipamento reto-escavadeira para auxiliar a remoção dos materiais que assim ainda estava dando reignição, com ação conjunta com o Corpo de Bombeiros. A parede é aquela lá do fundo, Vitório, que está correndo risco de cair? Sim, é a parede que faz a divisa com o imóvel de vistorias credenciadas pelo Detran. Ô Laí, vou chamar o Vitório para vir aqui com a gente. Vem cá, Bira. Vamos aqui do lado então para a gente poder mostrar, porque a situação de fato está muito complicada, as ruas estão interditadas. Olha só, até do lado aqui um carrinho que é utilizado para equipamentos para fazer a troca das rodas, né, dessa loja. Ali tem algumas outras rodas também. Olha ali, Laí. Olha aqui a situação que ficou. Pensa na caloria que foi. Olha a roda de veículo. Isso aqui é pesado, ó. Retorcida por causa do fogo. Isso aqui é entulho, é lixo, sucata, não tem jeito de aproveitar. O pessoal foi colocando, os vizinhos estão ajudando aqui também, dando suporte. Mas como esse galpão foi todo destruído, o de trás, vizinho, também ficou comprometido. Olha a porta de aço, a situação lamentável aqui. O resto de arame de pneu, né? Então esses arames que nós estamos vendo aqui embaixo são da queima do pneu e lá da estrutura que veio toda ao chão. O que o Vitório estava falando, né, Vitório? É dessa parede. Olha aí, não, é impressionante. Inacreditável essa imagem. Olha como a parede de concreto, alvenaria, ela tá tombada, ela tá torta. E é esse o risco, né, Vitório? Isso aqui pode desabar a qualquer momento. Existe o risco iminente, considerando que a estrutura ela está fragilizada, né? Houve aí o desarmamento parcial, como vocês podem observar nesse momento agora, ela vai começando a dar trincas e estalos, conforme os senhores estão ouvindo aí. E o desabamento parcial, a tendência é projetar tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, essa estrutura, a tendência é ir cedendo aos poucos, cada vez mais, até chegar a colapsar completamente. Sim, considerando ainda que a fração remanescente ela apresenta oscilação
mecânica através dos contatos das mãos. Vitório, esse telhado aqui, ele está em risco também, porque a gente está vendo que o do galpão é do lado de lá, está desabado. E aqui uma parte foi atingida também. Ele também está em risco? Como fica essa estrutura? O galpão, a estrutura do telhado, ela está comprometida parcialmente, considerando que era encostado uma na outra. E devido à chama, ela se comprometeu. As outras lojas aqui ao redor, a gente viu aquela do lado, que inclusive a parede lá do alto também tem trincas. Tudo isso está sendo vistoriado. Nós já vistoriamos. Foram elaboradas 3 notificações de risco pedindo a interdição total do imóvel, considerando o risco ainda de colapso da estrutura remanescente. Alguma outra estrutura tem risco de ser atingida ou ainda não? Por enquanto a situação está controlada, apenas essas 3. Não, existe uma fração do imóvel que chama-se platibanda, que ela está desprendendo parcialmente. Então ela pode ser projetada até mesmo na via pública. Considerando esse risco, nós estamos solicitando aí até a BH Trans para manter o isolamento preventivo de uma faixa de rolamento da Vilarim. Obrigado, Vitório. Olha lá aí, essas imagens aqui são de fato impressionantes. Vira aqui, Bira. O telhado, então, da outra estrutura completamente para baixo e essa parede aqui de divisa com um risco grandíssimo de colapsar, de cair a qualquer momento. Eu vou ficando por aqui, Laís, nós vamos dar a volta para mostrar mais coisas. Daqui a pouquinho eu te chamo para nós trazermos outras informações aqui no Balanço Geral e atualização desse caso aqui na Vilarinho, viu? Triste, né, Vinícius? Você vê que são trabalhadores. Aliás, eu acabei de ver um vídeo das pessoas se mobilizando para ajudar. Isso aí dá uma esperança na gente danada, né? As pessoas da própria comunidade, do bairro, se mobilizando, várias, mas não é para levar nada não, é para ajudar a tirar o que estava lá dentro. O dono da loja ao lado disse isso na reportagem anterior, ele falou que ficou emocionado, tanto que ele chorou, né? Eu sei que um tem seguro, o outro não. Se não me engano, o dono da loja de pneus não tem. Vi também uma entrevista dele, ele também muito emocionado. Você vê que é um trabalhador, que dá um duro danado. Aí perde tudo. Se Deus quiser, ele vai conseguir se reerguer, reconstruir tudo, porque isso daí não tem solução, né, gente? Aquela parede que o Vinícius mostrou aí tem que derrubar. Não adianta. Vai cair a qualquer momento. Por isso tem esse risco realmente forte de desabamento aí. É um momento de alerta, de perigo dos homens do Corpo de Bombeiros, que só vão atuar com segurança, como bem disse o tenente anteriormente, ao Vinícius Rangel. Lá ele está sendo uma luta, viu? A todo momento os bombeiros vão passando para fazer essa inspeção, para tentar entender o que aconteceu e como impedir que esse fogo ele possa agora voltar, atingir outras lojas. Enfim, está sendo um trabalho, um dia muito difícil aqui nesta quinta-feira por conta disso, né? Os comerciantes chegam, se deparam com a situação como está, estão tendo a ajuda dos colegas aqui, mas não dá para poder salvar absolutamente nada aqui. Uma ou outra coisa que às vezes estava mais no fundo da loja e o que estava mesmo em estoque dentro das lojas foi consumido pelo fogo. Um trabalho que durou toda a madrugada, né? Não só ontem à noite, mas durou toda a madrugada, que hoje, agora pela manhã, perdura. Neste momento um pouco mais controlado, mas com um risco iminente de reignição, quando o fogo volta em pequenos focos a cada momento e que pode gerar uma situação maior. O pessoal está aqui, o senhor trabalha na loja, é o dono? O dono da loja. Situação sem condições de descrever o que aconteceu. Infelizmente ontem, 6h30 da tarde, começou a pegar fogo na loja ao lado e atravessou para o nosso lado da loja. E coisa de meia hora já estava tudo tomado, tudo com fogo tomado. Seu nome qual que é? Vinícius. Ô Vinícius, meu xará. Aqui da frente não tem jeito de salvar nada, os acessórios? Tudo, nada, não tem nada salvo. Foi tudo. Nós vimos que lá atrás vocês estavam tirando algumas coisas, é um estoque que tem? Tem um estoque no fundo. A única coisa que sobrou foi umas ferros que não pegou fogo. A gente pode ir lá para mostrar pro pessoal? Você estava indo lá. Vem cá, Laí, vamos acompanhar aqui meu xará Vinícius, porque ele estava exatamente fazendo isso. Essa parte lateral divide aqui a outra loja, ainda bem não foi atingida, mas a parte da frente da loja dele, toda destruída, muita água aqui por conta, obviamente, do trabalho dos bombeiros. E o pouco que restou ficou aqui. Olha só, gente, o cenário é assustador. Ô Bira, passa você, que a gente não vai conseguir. Olha a situação do telhado, Laí.
tudo abaixo. Aqui você tinha mais ou menos quanto em mercadoria, ô Vinícius, você tem noção? Cara, a gente devia ter uns 1 milhão e pouco de mercadoria. Tinha quanto tempo que vocês estavam com essa loja aqui? A loja tem 12 anos que a gente está aqui nesse Esse ponto. É, Era peças para veículos, acessórios aí? lataria e acessório. Quanto tempo depois que começou o incêndio que você chegou? Vocês estavam aqui ainda? Eu estava com meu irmão aqui já. Quando começou o incêndio, a gente tentou apagar lá em cima. Quando veio o fogo de lá para cá, a gente tentou apagar, mas não conseguimos apagar não. Tava eu e meu irmão. Era 6h30 da tarde, mais ou menos. Uma correria danada para todo mundo. É uma correria danada. A gente viu que o pessoal aqui, né, os vizinhos, ajudaram, deram um suporte também tentando salvar o que podia. É, a vizinhança, o pessoal passou na rua, tentaram ajudar a gente, mas não teve jeito não. Ô Vinícius, vocês tinham seguro aqui da loja? Qual que é a situação? Já que você está falando aí de mais de 1 milhão só de material. Nós estamos falando de o que deixa de vender no dia a dia. Isso está sendo resolvido com a parte burocrática com o advogado, certinho, por conta do banco da gente, mas isso aí vai ser resolvido com o advogado, certinho. De qualquer forma, é uma tristeza e um prejuízo, assim, sem condições. Mais de uma década trabalhando, a gente sabe a dificuldade que é para manter uma loja, ter a situação desse jeito não é fácil. Na verdade, eu e meu irmão somos criados no meio das peças, né? Então, tem 30 anos que a gente mexe com isso e eu fui criado no meio das peças, junto com o crescimento da loja. É uma situação que eu fico sem até palavra para falar. Apesar disso, a gente sabe que desistir nunca é uma opção. Então, você acha que daqui uns dias, daqui uns meses, vocês vão recuperar, reerguer tudo isso aí para poder começar de novo? A gente vai colocar na mão de Deus, para Deus resolver tudo da melhor forma. Apesar desse prejuízo, dessa emoção agora, ainda bem que ninguém ficou ferido, né, Vinícius? Porque por esse cenário aqui, a situação era para ser outra. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, nem com meu irmão, né? É difícil, a gente sabe. Obrigado pela entrevista. Laí, é uma emoção, porque esse cenário que se revela aqui é difícil de acreditar, de imaginar que o seu patrimônio, que você trabalha, abre loja cedo, fecha à tarde, atende cliente, que a gente sabe que atendimento de cliente não é fácil, de uma hora para outra simplesmente vira lixo, vira entulho, cai tudo e... para reerguer, para refazer tudo isso. Ô Bira, vem cá, vamos mostrar novamente ali a loja do Vinícius, porque de fato chama a atenção nessa parte aqui de dentro, Laí. É inacreditável. Nós vimos os fundos, agora olha isso aqui, era onde era feito o atendimento dos clientes e que agora não tem absolutamente nada, mais de 1 milhão de prejuízo só com o que estava no estoque. Sem falar o que já estava comprado, sem falar o que se deixa de vender no dia a dia. E apesar dessa ação grandiosa dos bombeiros, mais de 8 carretas, 190 mil litros de água que foram empenhados aqui desde a noite de ontem, também na madrugada, para poder fazer esse controle, mas que infelizmente destruiu o fogo muito alto, uma fumaça muito densa também, destruindo tudo que estava pela frente. Eu vou chamar a atenção aqui, Laí. O trânsito na Avenida Vilarinho, ele está impraticável, quem está no bairro sentido centro. Inclusive, a informação que nós temos é que 3 acidentes aconteceram nesse ponto aqui, pela manhã, porque os carros vão passando, a pista está reduzida, tem muitos curiosos, o pessoal vai parando, buzinando, quer tirar uma foto, e isso é um terror, atrapalha o serviço dos bombeiros, gera mais complicação e o trânsito. Então, situação aqui na Vilarinho não está fácil também para os motoristas que têm que enfrentar esse trânsito para descer por centro. Isso desde de manhã, e a previsão, segundo a Defesa Civil, é que essa pista continue interditada porque há o risco de desabamento de parte da estrutura. Nós já mostramos um pouco mais cedo a parte de trás, a parede que divide com a outra loja, ela pode desabar a qualquer momento, mas também essas paredes da frente aqui, elas correm o risco de desabar. Portanto, essa faixa aqui da Avenida Vilarinho vai ter que ficar interditada para que não haja risco para a população que passa pelo passeio, obviamente, mas também para os veículos, os carros que estão passando pela avenida. Os bombeiros, eles estão encerrando aqui esse trabalho de rescaldo. Agora, os proprietários são acionados, nós vimos o Vinícius ali muito emocionado, eles têm que fazer toda a parte burocrática para retirar entulho, para entender como vai ficar daqui para frente. Não é algo que vai ser feito por agora, alguns meses ainda para poder conseguir fazer tirar esse entulho e renovar isso aqui. E o risco que estava grande agora já está bem menor,
era o de novos focos de incêndio nessa área. Quem está com a gente aqui ao vivo, no Balanço Geral, é o capitão Rodrigo Alves. Qual que está sendo o trabalho dele e da equipe dele neste momento aqui? O senhor trabalha com a investigação de incêndios, não é isso, capitão? É uma equipe específica dos bombeiros para tentar entender o que acontece quando o fogo em grandes dimensões como aqui. É isso mesmo, boa tarde a todos. Nós somos investigadores de incêndio, né? E institucionalmente falando, essa investigação ela serve para a identificação não criminal. Nós não estamos procurando um autor, nós estamos procurando a origem, a causa e tentando entender a dinâmica desse incêndio, de modo que a gente possa retroalimentar, né? Ou seja, adaptar as nossas normas técnicas a esse novo conhecimento, porque a gente volta, quando acontece um incêndio, é sinal de que o risco se materializou, né? Nós precisamos identificar se existe algum ponto de melhoria nas nossas normas técnicas. E aí vai fazendo novas normas para que as empresas se adaptem e evitem tragédias como essa. Exatamente, isso aqui é um aprendizado, né? Sob essa ótica, é um aprendizado para fazer essa melhoria e poder oferecer à sociedade sugestões de condutas mais seguras. Ou seja, vamos, numa hipótese, identificar que o uso de um determinado equipamento elétrico está causando incêndios. Daí, o Corpo de Bombeiros pode orientar a sociedade sobre o uso correto daquele equipamento, de forma a evitar que o incêndio aconteça. Lembrando, Lair, que a Polícia Civil instaurou um inquérito e vai investigar criminalmente o que pode ter acontecido, se foi criminoso, se foi um incidente, enfim, isso aí fica a cargo da Polícia Civil. Capitão, a informação que me chega agora parece que a loja aqui não tinha o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, para poder funcionar, é isso mesmo? Realmente não identificamos o licenciamento dessa edificação. Realmente, eu ainda não fiz a mensuração completa para ter as dimensões. Acredito que seja realmente uma edificação de alto risco, onde fosse necessário ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o comumente chamado AVCB. Ele não impede o incêndio, mas só para o pessoal que está acompanhando o Balanço Geral, ele traça estratégias, normas, olha a estrutura para evitar possíveis locais que podem causar incêndio, é isso? Exatamente, é uma forma de antever os riscos, analisar e tratar os riscos. O ciclo de um licenciamento, ele passa pela contratação de responsável técnico, que faz a avaliação do risco global da edificação, e o resultado desse trabalho dele é apresentado ao Corpo de Bombeiros, que é o ente estatal, que vai fazer o licenciamento contra incêndio e pânico. Nós fazemos a comparação dessas informações prestadas com as normas técnicas e realizamos uma vistoria para certificarmos de que aquilo que foi proposto pelo engenheiro ou arquiteto no processo foi corretamente instalado. Não ter o AVCB é uma irregularidade, capitão? É uma irregularidade. E agora, obviamente, também a Polícia Civil leva isso em conta na análise geral do caso. Pode levar. É uma irregularidade administrativa, né? Não criminal. Tá certo. Obrigado, capitão Rodrigo Alves, do Corpo de Bombeiros, da área de investigação de incêndios, Laí, que está aqui trabalhando e muito para entender o que aconteceu nessa edificação, que acabou atingindo uma loja ao lado, também o Galpão dos Fundos, e que ainda há risco de desabamento de parte da estrutura, por isso tudo interditado aqui na Vilarinho, uma manhã de muita tristeza, de muito prejuízo para comerciantes e que vai demorar um tempo para eles poderem se recuperar desse baque. Esse incêndio começou ontem à noite, viu, Laí? Muito obrigado, Vinícius Angel, capitão, também, pela entrevista ao vivo. Então, quem estiver passando pela Vilarinho, na região de Venda Nova, não fica parando, não. Porque você já viu aí, o Vinícius disse que já foram 3 acidentes. O trânsito está caótico por lá. Porque é natural, pela curiosidade, a pessoa vai devagarzinho, aí quer tirar uma foto, vem alguém atrás, bate. Só vai complicando essa situação. Obrigado, Vinícius, pelas informações ao vivo.